Isto é um texto em sânscrito. E se já estiveste com um texto em sânscrito nas mãos, sabes que das duas, uma. Ou ele está escrito naquelas letras redondinhas, bonitas, desenhadas, que têm aquele traço comprido por cima, ou ele está escrito nas nossas letras, mas com pontinhos, traços e acentos em locais estranhos. Afinal, o que é que são estas duas maneiras de escrever o sânscrito? Qual é que tu deves aprender e por onde começar? É o que vamos ver neste vídeo. Olá, se não nos conhecemos, eu sou a Cláudia Horta do Aprende Sânscrito e o meu papel aqui é ajudar-te a aprender sânscrito de uma forma leve, divertida e que encaixa na tua vida. Talvez tenhas parado para assistir a este vídeo porque gostarias de cantar mantras com confiança ou aprender a pronunciar corretamente os termos técnicos do sânscrito, ou até se calhar gostavas de aprender a ler os textos do sânscrito no original. Mas seja como for, uma coisa é certa, precisas de aprender a ler as palavras em sânscrito. E elas podem estar escritas de duas formas, ou em Devanagari ou em transliterado. Neste vídeo vamos ver então qual é a diferença entre estas duas maneiras de escrever o sânscrito e qual é aquela que, na minha opinião, tu deves aprender. Para isso, precisamos de saber três peças de informação em relação à língua. Ponto número 1. O sânscrito é uma língua 100% baseada em som, uma língua fonética. O que é que isto quer dizer e quais são as implicações na prática? Significa que o conjunto dos sons do sânscrito, os sons a partir dos quais se formam as sílabas, as palavras e as frases, não é um conjunto arbitrário e que foi evoluindo de forma orgânica e natural ao longo do tempo. Pelo contrário, o conjunto dos sons do sânscrito tem uma estrutura rigorosa, organizada, lógica e que se manteve constante ao longo dos séculos e milénios até os dias de hoje. Na prática, significa que cada palavra em sânscrito tem apenas uma forma de ser pronunciada. Ou seja, não há lugar, como eu gosto de dizer, a sotaques ou a pronúncias. Não há a pronúncia do norte, a pronúncia do sul, a pronúncia do ocidente ou a pronúncia do oriente. O sânscrito só tem uma maneira de ser pronunciado. É mesmo baseado no som. Por isso, só há duas hipóteses. Dada uma palavra, ou nós pronunciamos aquela palavra de forma correta, ou nós não pronunciamos aquela palavra e pronunciamos uma outra coisa diferente. O segundo ponto que vem daqui é que quando se criou um alfabeto para representar no papel, por escrito, a língua, o que aconteceu séculos depois de a língua já ser falada, quando se criou esse alfabeto, como o conjunto dos sons estava definido, cada símbolo do alfabeto foi representar um som específico. Então, há uma correspondência de um para um entre sons de um lado e símbolos do outro. Repara que isto é completamente diferente do que acontece no português, em que nós podemos ter uma letra que é pronunciada de várias maneiras, dependendo do que é que está antes ou do que é que está depois, ou se tem um acento, ou de montes de circunstâncias gramaticais. Este é o segundo ponto importante de perceber. E o terceiro ponto, já vamos chegar lá e já vai entrar aqui a transliteração. Porque o alfabeto do sânscrito, obviamente, é um obstáculo para nós. Então, para facilitar a vida aos ocidentais que não conhecem o alfabeto Devanagari, como deve estar a imaginar,
as crianças na Índia, quando vão para a escola, elas aprendem o alfabeto Devanagari, não aprendem o alfabeto latino como nós aqui. Então, para nos facilitar a vida a nós, aqui no Ocidente, criou-se uma convenção fonética onde cada som é representado por um símbolo do nosso alfabeto. Mas, e aqui entra o terceiro ponto importante em relação à língua, é que no sânscrito o conjunto de sons é maior do que o conjunto de sons no português. Então, as nossas letras não chegam para representar todos os sons que existem no sânscrito. É por isso que algumas letras aparecem com um pontinho por baixo ou com um tracinho por cima, ou, por exemplo, o S às vezes aparece com um acento agudo. São símbolos que não fazem parte da nossa língua, mas que tiveram que ser criados para poder representar sons que também não fazem parte da nossa língua. Então, na prática, nós temos agora duas formas equivalentes de representar o conjunto de sons do sânscrito. Uma mais bonita, dizia eu, mas quem sou eu, com estes símbolos redondinhos, desenhados, elegantes, artísticos. Outra, menos vistosa, com as letras do alfabeto latino e estes pontinhos, traços e acentos. À primeira vista, pode parecer que esta representação, que é chamada de transliteração, é mais simples, porque são símbolos que já nos são familiares e, de certa forma, sim, temos que concordar com isso, mas eu queria chamar aqui a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, há várias convenções de transliteração, ou seja, esta tradução de alfabeto Devanagari para alfabeto latino tem várias maneiras de ser feita. Por isso, quando tu encontrares um texto em sânscrito transliterado, precisas ter algum cuidado para perceber qual é a transliteração que está a ser utilizada. E o segundo ponto é o mais importante. Deixa-me contar uma história para perceberes porque é que é tão importante, na minha opinião, este segundo ponto que eu vou introduzir. Quando tive contacto com o sânscrito pela primeira vez, foi quando eu comecei a praticar yoga e o meu professor utilizava o sânscrito para dizer o nome das posturas. Eu não sei explicar porquê, mas eu fiquei encantada, eu acho que fiquei apaixonada pelo sânscrito desde a primeira vez que eu ouvi aquele professor a dizer nomes de posturas do yoga em sânscrito. E senti uma vontade imensa de aprender. Mas naquela altura, sim, já foi há muito tempo, eu já cá ando há algum tempo, já foi há muito tempo, não havia professores que eu conhecesse e eu não tinha com quem aprender sânscrito. O meu professor não sabia sânscrito, na realidade, depois eu percebi mais tarde, ele pronunciava mal o nome das posturas e eu não tinha com quem aprender. Não havia internet, na altura, é verdade, sou desse tempo. O que é que acabou por acontecer? Eu acabei por conseguir livros de yoga onde os nomes das posturas vinham escritos em transliterado. E eu aprendi os nomes por aí. Só que como eu não sabia ler o transliterado, como eu não tinha aprendido o conjunto de sons do sânscrito, nem tinha compreendido a estrutura sonora da língua, eu pronunciava mal aqueles símbolos e lia mal, pronunciava mal o nome das posturas. Foi bastante mais tarde, passaram alguns anos, até que eu tive a oportunidade de começar a aprender o alfabeto do sânscrito num processo que nós chamamos de alfabetização, que é este processo de aprender os sons e aprender a representar os sons, de aprender a escrever. E ao longo desses anos, o que aconteceu é que eu ganhei vícios,
Por isso, quando eu fui aprender, eu tive um trabalho duplo. Eu tive que perceber como é que funcionava o sânscrito, tive que perceber como é que se pronunciava corretamente, tive que aprender a representar os sons, aprender esta relação entre o som e o símbolo, qual é o símbolo correspondente a qual som. Esse é o trabalho que toda a gente tem. E eu tive um trabalho adicional que foi desaprender o que eu tinha aprendido errado e desfazer o hábito, sabes? Desfazer o hábito de ler mal. Porque ler mal era tão mais simples. Eu lia aquilo como se fosse português e era tão mais simples que a tendência era sempre voltar para lá. Quando eu não estava atenta, e ainda me acontece, é um processo que ainda não está terminado, e olha que já são muitos anos, se eu estou distraída, eu volto lá e volto a pronunciar errado. Então, com base nesta experiência, a minha recomendação não pode deixar de ser esta. Se tu queres aprender sânscrito, queres aprender a ler em sânscrito e a pronunciar corretamente o sânscrito, aprende o alfabeto Devanagari. E se por acaso tu já utilizas o transliterado, então aprende o alfabeto Devanagari o mais rápido possível, para evitar que fiques preso a uma maneira de escrever que te vai limitar e que fiques preso a eventuais erros, vícios de pronúncia que eu tenho a certeza que, se aprendeste pelo transliterado sem um ensino, sem te expores a uma aprendizagem sistemática, orientada e organizada do alfabeto, eu tenho a certeza que aprendeste, que ganhaste alguns vícios de pronúncia. Então, espero que tenha ficado claro o que é o Devanagari, o que é a transliteração, que tenha ficado claro qual é, na minha opinião, aquele que tu deves aprender e o mais rápido possível. E o terceiro ponto é por onde é que deves começar. Ou como é que podes começar. E nós temos, na comunidade do Aprende Sânscrito, nós temos duas maneiras de aprender o alfabeto. Uma é com um curso de alfabetização tradicional. É um curso de 8 horas em que tu aprendes de forma organizada todos os sons, todos os símbolos e sais de lá a ser capaz de ler e de escrever em sânscrito. A segunda maneira é um método mais moderno, mais dinâmico e mais prático de aprender o alfabeto, onde tu aprendes com micro lições de 10 minutos por dia e estudas numa base diária. E espero que te tenha ajudado com estas formas práticas de começares a tua aprendizagem do sânscrito. Também temos um kit Aprende o Alfabeto, completamente gratuito, disponível na nossa plataforma, que eu recomendo muito que tu baixes, porque te vai dar um mapa com todos os sons que tu precisas de aprender, quer optes por um curso tradicional de alfabetização, quer optes pelo nosso método moderno, prático de aprendizagem do alfabeto, ou quer optes por aprender de outra forma qualquer, noutro contexto e noutros professores. Eu vou deixar o link para cada um destes recursos na descrição deste vídeo. Obrigada por estares desse lado. Namasté e até o próximo vídeo.